Pessoal, sejam muito bem-vindos de volta a mais um boletim informativo aqui do nosso canal. Estamos aqui de volta, retomando aqui os nossos trabalhos diários. A gente tarda, mas não falha, tá, gente? Tá? O ambiente aqui tá diferente, inclusive, queria pedir a ajuda de vocês, gente. Coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Se o áudio tá tudo ok, tá tudo belezinha, porque é inacreditável, gente, tá? A notícia que eu vou trazer, que eu tive acesso e vim correndo aqui trazer para vocês, gente. Tá uma reviravolta dentro do STF com relação a condenação de Jair Messias Bolsonaro. Já estou até agora sem acreditar o que é que aconteceu para acontecer, né? Para ter acontecido essa reviravolta com relação ao STF, a condenação de Jair Messias Bolsonaro. Claro que eu vim correndo aqui trazer essa notícia para todos vocês. E o Lula, gente, tá? Entrou em desespero com uma decisão bombástica que o Donald Trump acabou de anunciar. Desespero toma conta, gente. O Lula tá Lula, não só o Lula, mas os seus ministros, tá? Completamente desesperados com uma decisão bombástica que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou de anunciar. Lula chegou a pedir socorro para vocês terem noção da gravidade da situação. E o Eduardo Bolsonaro, gente, que acabou de mandar um duro recado para o Paulinho da Força. Aquele Paulinho da Força que agora é relator do projeto de lei da anistia. Anistia não, agora é dosimetria, né? Pois bem, Eduardo Bolsonaro acabou de mandar um recado duríssimo para o Paulinho da Força. E assim, gente, a chapa vai esquentar, tá? Eu vou trazer essa informação em todos os detalhes também, destaques para todos vocês. Além dessa, gente, tá? Maurício Marcon acabou de trazer uma notícia mega importante sobre a anistia, né? A anistia que beneficia Jair Messias Bolsonaro. Eu vou trazer também essa informação nesse boletim aqui para todos vocês, gente, tá? Rapidamente, vocês já colocaram aqui embaixo, gente, tá? Se o áudio tá ok, se tá tudo beleza, porque essa reviravolta que aconteceu no STF, gente, tá? Com relação à condenação do Bolsonaro, vocês têm que ouvir tudo certinho, bonitinho, tá? Então coloca aqui embaixo se o áudio tá ok, vocês estão ouvindo tudo beleza, porque a informação não é... A informação, ela é mega importante para todos vocês, gente, tá? Rapidinho, antes, claro, eu não posso deixar de convidar todos vocês que estão do outro lado mexendo a se inscrever no canal, porque eu sei aqui que, ó, tô aqui observando, tem muita gente aí que tá sempre me acompanhando, tá sempre me assistindo, mas até hoje não é inscrito aqui no nosso canal, até hoje não faz parte aqui da nossa família. Eu gosto sempre de lembrar que para vocês se inscreverem aqui é totalmente gratuito, não tem pagamento de boleto, não tem mensalidade, não tem Pix, e consequentemente não tem SPC, não tem Serasa, podem ficar tranquilos, tá? E para você saber se você está inscrito aqui ou não, é super simples. É só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, vai ter a palavrinha aqui na plataforma, gente, tá? Vai ter a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever. Se estiver assim, é porque você não está inscrito aqui no nosso canal. Então tá assim, inscreva-se ou inscrever-se, é porque você não está inscrito aqui no nosso canal. Então, senta o dedinho em cima que automaticamente e gratuitamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. E logo de cara, gente, deixa eu trazer aqui para vocês o primeiro vídeo do Eduardo Bolsonaro mandando um duríssimo recado. E no meio do vídeo aqui, gente, tá? O Eduardo Bolsonaro faz uma revelação bombástica do que está sendo preparado, que a gente vai comentar logo em seguida, mas eu tenho certeza absoluta que o Paulinho da Força, se não assistiu esse vídeo, vai assistir e vai ficar chocado com o que está sendo preparado para ele. Vejam só esse vídeo que é mega importante, que eu estou colocando aqui agora na tela para vocês. Vejam só. Vocês devem ter visto o vídeo do relator da anistia, Paulinho da Força, fala disso daí. Convenceu o Supremo de que nós precisamos pacificar o país. O país não aguenta mais essa polarização. E para pacificar, vai ter que ser uma coisa que talvez as pessoas não concordem muito, mas que é aquilo que o país precisa. Então vamos conversar com o Supremo também, se for o caso. Se tiver dificuldade, se a gente perceber que tem algum ruído no Supremo, para que a gente possa pacificar. Ele apresenta o tema como se fosse algo entre direita e esquerda, e que seja preciso encontrar uma alternativa moderada, no meio termo. Só que, pergunto a ele, seria então justo, ao invés de 14 anos de cadeia, por exemplo, para Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu com batom numa estátua, perdeu mané, colocá-la então a 7 anos na prisão? Será que isso daí é o justo? É óbvio que não. Contra a injustiça, eu quero estar do lado oposto. Contra a censura, a violações de direitos humanos, eu quero estar do outro lado. E eu espero muito que o Paulinho da Força não compactue com o Alexandre de Moraes nessas violações. Mas a coisa está tomando um contorno pior, porque ele também se encontrou recentemente com o deputado Aécio Neves e com o ex-presidente Michel Temer. Agradecer aqui o presidente Michel Temer, os maiores juristas do Brasil, presidente da Câmara também por muito tempo, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal hoje, TSPL, que nós queremos discutir, presidente.
para que a gente possa pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema-direita com extrema-esquerda. O Brasil precisa pensar no futuro, precisa votar projetos importantes. Agora, quantas pessoas Aécio Neves leva para a rua? Por que ele, nesse momento, está se colocando como uma pessoa moderada para a anistia, quando ele já foi beneficiado pelo regime? Ou pior ainda, por que nós vamos dar ouvido ao Temer, que não cumpriu a sua palavra anterior? Vocês lembram daquela cartinha do Temer, depois do 7 de setembro, que o presidente Bolsonaro fez? E ficou circulando por aí como certo que houve um acordo intermediado pelo Temer, onde os inquéritos iriam acabar, os inquéritos persecutórios. Por que eu vou confiar então no Temer mais uma vez, sendo que no passado ele não cumpriu com a palavra dele, e eu vou dar mais uma chance a ele? Ou ainda, por que é que eu vou me submeter a fazer um acordo com uma pessoa que quer matar o meu pai? Tire da sua cabeça essa possibilidade de haver acordo, empatia ou sentimentos de justiça, onde você vai fazer valer, né, o seu nome, a sua hombridade, a sua dignidade. Esses não são atributos de psicopatas. Alexandre de Moraes quer assassinar Jair Bolsonaro. Quando ele bota agentes penais dentro da casa do presidente, quando ele não permite que os seguranças de Jair Bolsonaro o acompanhem no hospital, ele está querendo infernizar a vida de Jair Bolsonaro. Ele está querendo atingir o psicológico do presidente Bolsonaro. Ele está querendo matá-lo. Não há diferença entre Alexandre de Moraes e Adélio Bispo. A única diferença é que Moraes tem um poder da caneta maior do que o de Adélio Bispo. Você confiaria fazer um acordo com Adélio Bispo para trazer benefícios ao Jair Bolsonaro? Eu espero de coração que o Paulinho da Força não compactue com esse regime, porque ele estará desgraçando a vida de várias pessoas para atingir um objetivo político, que é retirar Bolsonaro da eleição do ano que vem. E na linha sucessória, como eu tenho apresentado como opção, Flávio Dino também já está se arvorando a tentar me deixar inelegível. Essa redução de pena, que nem anistia ela não vai trazer pacificação. Nós estamos tendo uma oportunidade única. Se agirmos diferentes e chancelarmos qualquer coisa que não seja uma anistia ampla, geral e restrita sobre fatos, daremos continuidade a esse regime persecutório. E o nosso pedido é que a anistia seja sobre os fatos, porque de 2019, quando começou o inquérito das fake news até agora, foram abertos vários inquéritos para perseguir a direita, para perseguir os jornalistas da Jovem Pan, para perseguir Daniel Silveira, Bolsonaro, sua família e seus apoiadores. Eles querem um caminho aberto para que apenas, não pessoas moderadas que falam bonitinho, mas sim pessoas que se sujeitam ao poder do regime, para que estas sim tenham a oportunidade de lograr as mais altas cadeiras da nossa república. Então, assim sendo, meus caros, anistia sobre os fatos, fim destes inquéritos persecutórios. Porque tem gente, para além do 8 de janeiro, que é perseguido. Por exemplo, estou aqui nos Estados Unidos, cito a Ludmila Liz Grilo, juíza, jornalista Alan dos Santos, e vários outros, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza. Eu espero poder contar com vocês. E espero que Deus dê sabedoria e coragem para a gente fazer o certo. Para que a gente consiga, né, colocar adiante a nossa conduta, mesmo atravessando o Vale da Morte. Isso não é fácil falar, ainda mais na posição que eu estou. Mas eu posso falar para vocês. Eu nunca tive tão certo que a decisão mais simples é votar contra qualquer redução de pena e a favor unicamente de uma anistia ampla, geral e restrita sobre os fatos. Essa sim, imparcial. Se forem pegar indivíduos, aí a gente está falando de privilégio. Um abraço a todos vocês. E esse é o que eles querem, né? Pegar indivíduos, tipo assim, esse aqui sim, esse aqui não. Esse aqui vai ficar normal, não tem anistia. Gente, por que eu decidi trazer esse vídeo para vocês? Quando eu assisti ali no meio do vídeo do Eduardo Bolsonaro, aquela imagem, gente, tá? Do Aécio Neves, Paulinho da Força, junto, ao lado do Temer para gravar esse vídeo. Ou seja, isso aqui, gente, é o que eu chamo de o verdadeiro esgoto da política brasileira. Por quê? De um lado você tem um aliado histórico, ou ex-aliado, né? Histórico de Lula da Silva, que é o Paulinho da Força, gente. Durante anos e anos e anos e anos, o Paulinho da Força foi um grande aliado de Lula da Silva. E do lado do Paulinho da Força tá quem? Michel Temer, que tirou a Dilma Rousseff da presidência da República. Ou seja, um grande aliado do Lula ao lado daquele que tirou o PT da presidência, ao lado daquele que tirou, né, a indicada do Lula para a presidência da República. O Michel Temer, segundo os esquerdistas, deu um golpe, né, na Dilma Rousseff. Aí você vê Paulinho da Força se aliando ao Michel Temer. Para quê, gente? Para tirar Bolsonaro do caminho. Isso é o que eu chamo de um verdadeiro esgoto da política brasileira. É o sujo se unindo ao mal lavado num desespero para tentar
tirar o Bolsonaro do caminho, gente, tá? Isso que eu chamo de esgoto, gente, tá? Da lama da política brasileira. E a coisa é muito mais grave do que a gente imaginava. Se o Paulinho da Força tá achando que vai ser, né? Vai ser fácil, vamos passar uma anistia light. Ele não sabe o que espera, gente, tá? Eduardo Bolsonaro só tá dando o recado, tá? E muito bem respaldado, tá? Paulinho da Força tá aqui duríssimo recado se ele continuar com essa ideia de que não, agora é dosimetria. Será mesmo que vai rolar? Gente, a questão aqui é não desistir, não retroceder. Ou é anistia ampla, geral e restrita, ou sem acordo. O governo Trump não vai recuar 1 milímetro, gente, tá? Meu Deus, gente, quando eu tive acesso a essa informação de que o Paulinho da Força, grande aliado histórico do Lula, estava se unindo ao Michel Temer, gente, pelo amor de Deus, Michel Temer que para a esquerda deu um golpe, né, na Dilma Rousseff, que é o maior traidor do PT, do Lula, se juntando ao Paulinho da Força, esse desespero todo para tirar o Bolsonaro do caminho, tem que ser muito desespero, gente, tá? Quando eu tive acesso aqui a essa informação. E para completar, gente, tá? Falando em desespero, tem aqui um vídeo da Marina Helena, gente, assistam do início até o fim, porque tem filho de ministro do Lula que tem enrolado até o pescoço, gente, com relação ao escândalo da roubalheira dos velhinhos da CPMI do INSS. Que bomba que ela acabou de revelar, vejam só. Olha a história, ele foi contratado por 2 empresas investigadas. Elas estão sendo investigadas por roubar 730 milhões de reais dos aposentados. Não é pouquinho não, viu? Não é pouquinho não. E olha bem, uma das coisas para a qual ele foi contratado foi exatamente para atuar no Ministério do Pai. Olha só, exatamente junto ao Ministério da Justiça, ali na Secretaria Nacional de Defesa ao Consumidor. Aí é que a gente vê o estado das coisas aqui, que a gente começou falando aqui no programa, e do sistema, e de como o judiciário, o nosso judiciário está completamente embrenhado em tudo isso. Como é que a gente vai esquecer o Toffoli que anulou a devolução de 10 bilhões pela JF na Lava Jato, e a sua mulher trabalhava como advogada da empresa. O ministro da CGU, que estava ali analisando o caso da Novonor, né, que ainda era Novonor, a Odebrecht, e no final das contas, o seu próprio escritório é tão cara de pau. Você sabe que eu entrei com uma ação pública em relação a isso? Ele nem saiu do escritório que estava defendendo a empresa. Então, esse é o nível de coisas que a gente está vivendo aqui no nosso país, e a gente sabe muito bem que, infelizmente, hoje o nosso judiciário, ele fica ali a serviço desse sistema que acaba cometendo todos esses abusos, tudo que a gente viu na Lava Jato, e agora a gente vê se repetindo como essa farra aí do roubo dos aposentados. Então, infelizmente, esse é o grande retrato do sistemão aqui do Brasil. É isso, eu fico imaginando os grandes juristas pelo mundo afora, nos Estados Unidos, né, gente, tá? Vendo esse vídeo aqui traduzido da Marina Helena, meu Deus, gente, tá? A credibilidade da justiça brasileira está sendo jogada no lixo, tá? Quase que diariamente. E muita gente simplesmente achando tudo normal, gente. Da esquerda, enquanto a água não tá batendo ali na bundinha, a esquerda tá achando tudo normal, né, gente? Tá? Mas um dia a coisa pode mudar completamente. Os ventos podem mudar, né, gente? Tá? Hoje tá para a direita. Se os ventos começarem a soprar para o lado esquerdo, hein? Será que eles vão ficar tão tranquilos, caladinhos, omissos como eles estão hoje? Enquanto tá prejudicando a direita, perseguindo a direita, né? Deixa do jeito que tá. Vamos fingir de cego, né, gente? Mas quando começar, tá, gente, tá? A perseguir a esquerda, os figurões, né? Da esquerda, aí a gente vai ver no que é que vai dar, tá? Porque por enquanto tá bonitinho. E agora, gente, tá? O Maurício Marcon acaba de trazer uma informação mega importante com relação à anistia, gente. Eduardo Bolsonaro soltou aquela bomba ali que eu trouxe para vocês, que não vai ter recuo, não vão recuar, não vão retroceder. É anistia ampla, geral e restrita, mas contudo, entretanto, todavia, né? Se eles continuarem com essa ideia, né, de que não, agora vai ser dosimetria, aí, segundo o Maurício Marcon, a direita, a oposição, tem sim o seu plano B. Afinal de contas, recuar, retroceder, desistir não é uma opção. Vejam só, o plano B
da oposição da direita para a anistia, que pode beneficiar Bolsonaro. Vejam só. Qual a relação de carne bovina com anistia? Curioso, né? Mas vem que eu te explico. Bom, todo mundo indignado com a reunião, inclusive, que Paulinho da Força, o relator da anistia, teve ontem com Aécio Neves e Michel Temer. E sabe-se que Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes também participaram dessa reunião. Mas, Marcon, como pode um relator se reunir com esse tipo de gente e como pode a gente conseguir aprovar uma anistia ampla, total e restrita? A carne de boi nos mostra que isso é possível. Na reforma tributária, o governo queria cobrar imposto sobre a carne, peixes e outras coisas. A oposição colocou uma emenda ao texto do relator que era ligado ao governo e nós conseguimos aprovar essa emenda tirando o imposto sobre carne bovina. Isso pode ser feito também no PL da anistia. Quando o texto chegar, e aí independe o texto que o Paulinho da Força vai nos mandar, nós podemos colocar lá, olha, o Bolsonaro, pela dosimetria deles, ao invés de ficar 26 anos preso, vai ficar 25 anos, 11 meses e 29 dias. A gente coloca uma emenda dizendo, Bolsonaro e todos os outros presos serão anistiados. E aí é questão de voto. Como é um projeto de lei ordinário, a gente precisa de maioria simples. E a maioria simples, confesso para vocês, neste projeto não é tão difícil de conseguir. Afinal, nós conseguimos 311 votos, num total aí de 480, que foi quem votou na anistia, sendo que a gente precisaria aí de pouco mais de 240. Então, a gente tem uma larga vantagem para conseguir este apoio. E aí tem um grande ponto que a gente tem que trazer aqui para discussão também, que é a questão do interesse do centro de aprovar qualquer coisa que seja relacionada à anistia, porque eles querem livrar a pele deles de novas sanções. E aqui, quando eu falo centro, vocês entendam também os ministros do Supremo, que entendem que se um PL da anistia ou PL da dosimetria for aprovado, tira essa pressão de novas sanções sobre os ministros e eles salvam a pele deles, deixando só o ministro Alexandre de Moraes lá com os problemas da magnística. O problema é que, pelas contas, não tem como aprovar PL da anistia ou propriamente da dosimetria sem o apoio da oposição, porque a conta é simples. A oposição tem 150 votos, o governo tem 150 votos e o centro tem 200. Ou seja, o governo vai votar contra qualquer PL de anistia ou dosimetria. Então o centro precisa dos votos da oposição. E para isso eles vão ter que aceitar o PL da anistia ampla, total e restrita. Entenderam? Não é tão difícil. A gente tem a faca e o queijo na mão. Basta ter paciência e saber conduzir o processo com parcimônia que a gente vai chegar à vitória. Não desanimem, amigos. O PL da anistia não está enterrado. Muito antes, pelo contrário. Isso aí, né, gente? Gostei desse vídeo do Maurício Marcon trazendo esse ponto de vista que muitos não tinham analisado, né? Verdade, gente. Tá lógico que o texto do Paulinho da Força, né, que teve reunião aí com Michel Temer, teve reunião com Aécio Neves, teve reunião, parece que o Hugo Mota também estava participando, se eu não me engano, né? Ligaram lá para o Alexandre de Moraes, para o Gilmar Mendes. Claro que esse texto não vai, gente, tá? Esse texto do Paulinho da Força não vai, jamais, never. Esse texto do Paulinho da Força vai beneficiar Jair Messias Bolsonaro de alguma forma. E claro que a oposição já tem plano B. Na hora que chegar a PL, né, o texto lá do relator, a gente vai fazer uma emenda. Vamos colocar lá, olha, tem que, né, ser ampla, geral e restrita, tem que beneficiar. Ou seja, se é para um, é para todos. Então já tem aí esse plano B da oposição, né, com relação ao relatório que será apresentado pelo Paulinho da Força. E lembrando que, gente, tá, tem mais de 300 votos aí, tá, entre o Centrão, principalmente depois que o Tarcísio de Freitas entrou aí na jogada, tem mais de 300 votos, facinho. E claro que o Centrão, tem alguns ministros do STF que estão ali com medo da Magnitsky, né, medo de muita coisa, os próprios Centrão. Então, assim, gente, gostei desse vídeo, tá, essa análise que o Maurício Marcon trouxe pra gente, é muito importante a gente, né, ter acesso a essa informação. Agora, gente, desespero toma conta do Lula. Desespero é a palavra que define isso aqui. Olhem só essa informação, gente, que foi divulgada aqui, que eu vim correndo trazer para vocês. Vocês imaginem só, gente, que o Lula tá desesperado com o Donald Trump humilhando o seu ministro da Saúde, tá? Que o governo Lula recorre à ONU contra restrições dos Estados Unidos. A Padilha é desespero, gente, tá? Lula não gostou do Donald Trump ter humilhado o seu ministro da Saúde, está recorrendo aqui aos, né, tá pedindo socorro. O Ministério das Relações Exteriores recorreu à Organização das Nações Unidas para solicitar intervenção diante das limitações impostas pelos Estados Unidos, né, ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O chanceler Mauro Vieira comunicou que já relatou a situação ao secretário-geral da ONU,
Antônio Gutierrez, a presidência da Assembleia Geral, ressaltando que as medidas são sem cabimento, injustas, absurdas. O Itamaraty ainda aguarda a resposta oficial da ONU, ou seja, depois que o Donald Trump humilhou o ministro do Lula, o Lula entrou em desespero, tá indo, né, gente? Tá para todo canto aí pedir socorro. E é desespero que toma conta, né, gente? Lula não gostou dessa notícia, desse anúncio, né, bombástico do Donald Trump. O Donald Trump, gente, ele até autorizou, né, o Alexandre Padilha, ministro Lula, ir para lá para a ONU. Só que, ó, você vai, mas é como se tivesse com uma tornozeleira eletrônica. Vai ficar ali 5 quarteirões no máximo, participou do evento, volta de volta para o Brasil, nada de ficar turistando ou passeando, né, torrando o dinheiro do povo lá nos Estados Unidos, na terra do tio Sam, né, gente, tá? Gostaram não. E agora, gente, vou trazer para vocês uma notícia que muitos estão boquiabertos. Saúde de... Uma matéria da Mônica Bergamo, gente, tá? O que será que tá acontecendo com os ministros do STF? Essa matéria aqui, gente, reverberou muito. Saúde de Bolsonaro preocupa ministros do STF e pressão por prisão domiciliar aumenta. Ou seja, tem uma galera em massa que estão loucos para ver o Bolsonaro atrás das grades, em regime fechado. Mas, segundo a Mônica Bergamo, alguns ministros bem não ver essa necessidade, até mesmo porque a saúde do Bolsonaro, a idade do Bolsonaro, não ajuda muito para que ele vá para de trás das grades em regime fechado. E vocês sabem que tem gente desesperada aqui, né? Completamente furiosa com essa possibilidade do Bolsonaro não ir para de trás das grades. Estão assim, furiosos, desesperados. Porque tem muitas autoridades que quer grudar a pecha, né, do Bolsonaro de ex-presidiário, custe o que custar. Se todo mundo chama o Lula de ex-presidiário, eles querem que o mesmo aconteça com o Bolsonaro. Só que se o Bolsonaro não for para de trás das grades, eles podem falar, olha, ex-presidiário ou, né, pode. Aí o desespero tá tomando conta. E a Mônica Bergamo, que tem contatinho ali com ministros do STF, tá descobrindo que alguns ministros ali não querem que o Bolsonaro vá para o regime fechado, vá para de trás das grades, porque a saúde do Bolsonaro tá aí, gente, o homem não sai do hospital. Vamos ver aqui a matéria, ó. Ministros do STF têm manifestado preocupação com a saúde de Jair Messias Bolsonaro. Condenado a 27 anos de 3 meses de prisão por crimes como tentativa tal, de abolição, violenta, blá, 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 né, gente, tá? O ex-presidente deveria começar a cumprir a pena em prisão em regime fechado. Porém, a possibilidade de os problemas de saúde dele se agravarem se ficar isolado em uma cela, no entanto, passou a ser considerada real, tá? Realmente estão considerando, né, que ele agrave o seu estado de saúde, né? E os magistrados da corte estão com essa convicção, né? Que começam a defender que ele seja beneficiado com regime domiciliar. Aquele mesmo regime domiciliar que o Fernando Collor está aproveitando no dia de hoje, está lá, né, gente? A situação que represente risco para a vida do ex-presidente é considerada explosiva, com consequências incalculáveis. O ex-presidente passou por diversas cirurgias do aparelho digestivo por causa do ataque que sofreu do Adélio Bispo em 2018. Teve a erisipela, que se submeteu à intervenção para a retirada do cálculo renal. Nessa semana, Bolsonaro voltou a ser internado depois de uma crise de soluço, né? Pressão baixa e vômito. Exames revelaram que ele tem câncer de pele, segundo médicos que o atendem. A família do ex-presidente passou a acreditar os problemas aos processos, né, a que ele responde. Né? Meu pai já lutou batalhas mais difíceis e venceu. Essa não vai ser uma diferente. Pode ter certeza que isso é resultado de perseguição incessante desde que Jair Bolsonaro ousou desafiar o sistema de frente para lutar no Brasil. Né? Mas quem tem Deus e o povo ao seu lado não teme nada nem ninguém, escreveu o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente, em uma rede social. A decisão sobre a prisão do ex-presidente cabe ao ministro Alexandre de Moraes, que relatou a ação penal contra o Bolsonaro. O magistrado só deve determinar por onde... Gente, segundo a reportagem da Folha, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já fechou acordo com o STF para derrubar a anistia em troca da prisão domiciliar de Bolsonaro. Então tem muita coisa, gente, que está ali em debate, muita articulação está acontecendo. Existem algumas fontes que estão dizendo que o Hugo Mota está ali negociando para que ele
cumpra a prisão domiciliar, para que ele não vá para regime fechado, para negociar essa questão da anistia. Gente, muita coisa está acontecendo. E essa informação que a Mônica Bergamo teve é de que os ministros, tem ministros lá dentro do STF que está fazendo pressão para que o Bolsonaro não vá para o regime fechado, que ele cumpra em domiciliar, até mesmo porque o estado de saúde do Bolsonaro está muito mais grave do que se imaginava, gente. Então, essa é uma informação que a gente precisa ficar muito de olho, até mesmo porque eu já disse para vocês que muitos estão desesperados, né, para que ele vá para regime fechado, atrás das grades mesmo. Agora, segundo a Mônica Bergamo, tem vários ministros que não é de acordo, não concordam com o Bolsonaro para o regime fechado, gente. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Quais são esses ministros que não querem que o Bolsonaro cumpra a prisão em regime fechado? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. O que é que vocês acham que vai resultar tudo isso? Vai prevalecer o que vários ministros querem ou a decisão do ministro Alexandre de Moraes? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui, gente. Até o nosso próximo encontro.